Iniciamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma produção da TV PUC, uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, da rede Sesc Senac de televisão, a STV, e uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do Sesc Serviço Social do Comércio e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós estamos ao vivo no Teatro do Sesc Pompeia, na capital paulista, e Diálogos Impertinentes hoje trata do tema o ocultismo. No nosso diálogo, nós tínhamos inicialmente a previsão da presença da astróloga Bárbara Abramo, mas ela teve hoje, na tarde mesmo de hoje, desse programa, um problema de saúde, o que impediu, portanto, a presença dela neste nosso diálogo. Mas, dentro da conversa sobre o ocultismo, nós convidamos o Sérgio Padovan, que é tarólogo, que é um tecnólogo em processamento de dados. Ele atuou por 20 anos em informática. Adotou o nome Aran, que significa o liberto em sânscrito, em 1999 e criou o movimento Artesanato da Mente. Atuou em programas de rádio e TV e em 2002 o Sérgio Padovan foi um dos organizadores do primeiro Congresso Brasileiro de Tarô. Para conversar com o Sérgio sobre o ocultismo, nós convidamos o Silas Guerriero, que é cientista social com mestrado e doutorado em antropologia pela PUC São Paulo, na qual ele é professor associado do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. Ele é membro do CER, que é o Centro de Estudos da Religião Douglas Teixeira Monteiro, e faz parte da atual diretoria da ABHR, que é a Associação Brasileira de História das Religiões. O Silas Guerriero é autor de vários escritos e conferências sobre a antropologia da religião, especialmente novos movimentos religiosos e religião na modernidade. É organizador de vários livros e publicou mais recentemente, pela editora Paulus, agora em 2003, o livro Magia Existe. Para conversar nesta forma de tratar do tema ocultismo, o Fábio Chiossi, que é da Folha de São Paulo, que será um dos mediadores, comigo, Mário Sérgio Cortella, que sou também do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Nessa conversa, Silas, eu queria começar contigo lembrando algo que está no tema ocultismo e alguma coisa mais antiga. Aproveitando a tua especialidade e o fato de que nós somos colegas, né, na universidade, há alguns anos eu perguntei para você, acho que isso faz uns 6 anos, qual que era a diferença entre esoterismo com X e esoterismo com S. E na época você me deu uma explicação, né, que eu queria que você retomasse agora, para ver se o ocultismo ele se insere como uma forma de esoterismo ou o contrário. Bom, na verdade existem várias possibilidades da gente entender o conceito ou a palavra ocultismo. Uma delas é colocar como sinônimo de esoterismo, com S. Muitas pessoas, quando pensam no esoterismo, acabam até escrevendo, às vezes, com X e não sabem direito a diferença com X ou com S. Na verdade, toda e qualquer religião tem um lado exotérico, ou seja, o lado aparente, o lado para fora, que são para os fiéis, enfim, para qualquer devoto dessa religião, mas tem também um lado que é da sabedoria interna, dos seus conhecimentos mais ocultos e também ligado às práticas místicas. Isso em toda e qualquer religião tem. Agora, quando a gente fala em ocultismo mesmo, na verdade, a diferença aí, com esse aspecto esotérico de cada religião, se coloca de outra maneira, porque o ocultismo não está necessariamente ligado às religiões. Pelo contrário, até, a tradição oculta, do ocultismo, ela é aversa às grandes tradições religiosas, apesar de beber dessas fontes religiosas, ou seja, de buscar alguns elementos nas grandes religiões, até utilizando, por exemplo, os grandes mestres, os grandes líderes religiosos tidos como mestres do oculto, mestres de uma sabedoria oculta que voltarão, reencarnarão e trarão, portanto, a grande sabedoria que está oculta. Mas isso sempre é a parte das religiões. Sérgio, numa conversa sobre ocultismo, você é um tarólogo, você se sente confortável com o termo ocultismo, você colocaria a tua presença, né, como uma representação artificial do que seria o ocultismo por parte de quem te convidou, né, no nosso caso, ou você acha que o tarô pode sim ser colocado como uma das formas ocultistas de prática, né, de religiosidade ou espiritualidade? Aproveitando aí a explanação brilhante do Silas, eu acredito que o tarô não deve ser colocado, né, como uma prática ocultista, porque inclusive nunca foi. O tarô ele foi criado, inclusive, na sua origem como um jogo lúdico,
Até hoje, na França, em Avignon, tem campeonatos de tarô, de jogos de tarô. E depois, em algum momento da sua história, ele foi direcionado também por uma prática divinatória, utilizado como um oráculo, ok? Então, assim, dentro desse prisma do tarô oracular, e aí talvez fazendo parte das ciências chamadas herméticas, eu posso estar aqui um pouco mais à vontade para falar do tarô pelo prisma oracular. Agora, precisa sempre também já aproveitar... E você acha que o oracular não faz parte do ocultismo? O oracular? O ocultismo é muito amplo, né? Então, assim, ele colocou de uma forma interessante quando ele associou o ocultismo ao esoterismo, né? E aí que a gente começa a ter uma série de definições. O ocultismo, indo pelo lado esotérico, e aí também a diferença de esotérico e exotérico, o que as pessoas realmente conhecem, que é o lado exotérico, né, e o que realmente está por trás de qualquer religião, de qualquer filosofia, ou de qualquer até ciência oculta, dentro da própria astrologia, numerologia, cabala. A cabala também hoje claramente se tem algo esotérico, exotérico e o esotérico, que só realmente as pessoas que estão, os rabinos, tal, conhecem dentro da cabala. Então, esses dois mundos que nós precisamos definir aqui, para começar, né, de que forma que nós vamos navegar, se num tarô exotérico, né, ou se um lado mais realmente oracular, ligado aí sim até um misticismo. Silas, por que a antropologia, que é exatamente o teu campo, ela vai em busca dessa reflexão? Por que isso não é específico, por exemplo, de teólogos ou de pessoas que lidam com ciência da religião no sentido estrito do termo? Bom, primeiro, a antropologia, desde o seu início, ela sempre esteve preocupada com as questões da religião e da magia. Isso, se a gente pensar, lembrar da origem da antropologia no século XIX, final do século XIX, a questão era conhecer o outro. Esse outro que era ao mesmo tempo diferente, mas ao mesmo tempo igual, porque era um ser humano, afinal de contas. Mas ainda tinha uma perspectiva lá no século XIX, era achar de que todas as sociedades humanas, elas passariam por uma evolução e chegariam naquilo que seria o suprassumo, o mais perfeito, que era a sociedade europeia, branca, cristã, etc. Então a ideia de que na religião se caminharia de um animismo para um politeísmo, para depois chegar no monoteísmo e etc. E as magias eram vistas como formas primitivas disso. E agora, os antropólogos interessavam-se em estudar essas práticas dos outros povos, esses conhecimentos diferentes, para entender melhor quem eram esses outros povos. Naquela época, inclusive, servia para dominar melhor, mas, no fundo, o grande mote da antropologia é conhecer o outro para conhecer a si próprio. E aí, logo, a antropologia deixou essa questão de lado de perceber como uma evolução, caminhando para um superior, e começou a ver que todos os povos, na verdade, têm a sua validade, têm a sua complexidade. Hoje em dia, a antropologia jamais colocaria um povo superior ao outro, até em termos de conhecimento. Então, por exemplo, a magia, ou qualquer outra forma de ocultismo, conhecimento oculto, etc., é visto dentro dos seus contextos culturais. Qual é a sua lógica, qual é a sua função, até em alguns casos, para aquele povo, quer dizer, qual é a eficácia daquilo para aquele povo, etc. Agora, Silas, eu tenho uma pergunta até preliminar às questões do Mário Sérgio. O termo ciências ocultas não é em si contraditório? Esse tema eu acho fantástico, né? Porque aí vem na questão do diálogo da ciência. Se a gente lembrar bem, até o século XVII, XVIII, você não tinha uma diferença entre as ciências e a racionalidade científica daquilo que nós vamos chamar das ciências ocultas. É só com a ciência moderna que essa separação começa a se dar. Mas que Newton era alquimista também. Exato, eu ia lembrar isso. Quer dizer, no começo da própria ciência moderna, um dos grandes pilares da ciência moderna, que foi Newton, ele era alquimista. Quer dizer, a própria astrologia não se diferenciava de uma astronomia. Então, isso é uma questão muito recente, onde a ciência passa por um processo de racionalização que vai tentando extirpar qualquer coisa que cheire ou que lembre os aspectos sobrenaturais. A ciência passa por isso, vai eliminando esse lado do oculto, das chamadas ciências ocultas. É bom a gente lembrar sempre que o termo ocultismo, na verdade, ele só surge no século XIX. Não é, com o pensador Eliphas Levi, que funde esse termo ocultismo para justamente definir o que são essas ciências ocultas que vão buscar outros conhecimentos que a ciência Mas ele vai fazê-lo como defesa?
Ele é um mágico, é um mago. É. Ele faz isso... O que você pensa disso, Sérgio? Não, Quando ele fala em ciências ocultas, aliás, às vezes a gente fica imaginando se toda ciência não é oculta. Afinal de contas, se você entender o oculto como aquele que não é aberto, né, para o conjunto do social... processamento de dados. Oculto total. É interessante, porque assim, Eliphas Levi, inclusive, foi um dos seres que também assim, mais propagou o tarô, né? Em 1856, Eliphas Levi começou realmente a divulgar o tarô, depois teve Antônio Couto Chibelin, considerados exatamente os esotéricos, né, da época e já pela linha ocultista. Mas todos tinham realmente essa ligação mais científica, tinham conhecimentos da área de ciência. E para mim assim ficou muito claro, ao estudar um pouco da história do tarô, perceber a importância aí realmente política da época, no sentido que se tinha uma discussão muito grande de poder, né? E a religião, aí no caso até temos o professor mais apropriado para dizer sobre isso, mas parece que houve um pacto, né, um acordo entre separar qualquer coisa que pudesse levar a população, o povo da época, entendeu? O conhecimento, né, e isso tirando o poder do próprio poder, e principalmente das questões religiosas. Então houve um pacto, para mim, claramente a partir de Newton, aonde se começou a ter a ciência puramente racional, cartesiana, Descartes, toda essa linha começou a se distanciar muito, né, tirando tudo aquilo que a religião tomava conta, era a propriedade da religião. Sérgio, não seria isso, em vez de um pacto, uma evolução, entre aspas, natural do conhecimento, da história das ideias? Olha, o meu entendimento, eu acho que foi um pacto mesmo, porque existia sim uma perseguição a muitos cientistas da época que tentavam realmente mostrar o seu trabalho, revelar o seu trabalho, né? E aí, nessa perseguição, o poder perdia muito, né? Porque estavam matando os próprios seres que podiam desenvolver tecnologia, armas bélicas, entendeu? Então, assim, chegou uma hora que eles declararam, acho que houve um pacto, olha, vocês cuidam da ciência, desenvolvem aí o poder, toda a questão bélica e tudo mais, que nós mesmos, o poder da época, vamos aproveitar, né? E vocês não entram no mérito da parte religiosa, entendeu? Então, no meu ponto de vista, houve um pacto, entendeu? De cada um cuidar da sua área, né? Mas você veja, a ciência não emprega conhecimento, não produz conhecimento que vai ser empregado apenas na área bélica, né? Na medicina. Então, pois mas concordo. Mas naquela época, acho que o pacto foi mais ou menos isso. Se entendeu que se perdia muito ao matar, ao perseguirem os cientistas, entendeu? Porque, com certeza, uma boa produção da ciência ia acabar indo ser direcionada para as questões de poder, as questões bélicas. Silas, você acha que toda a sociedade que a antropologia até hoje estudou, ela tem a presença de estudos do oculto, ciências divinatórias, a procura da leitura do não visível? Se a gente entender, né, o ocultismo ligado como sinônimo das artes divinatórias, com certeza. As artes divinatórias são tão antigas quanto a humanidade. A gente pode até discorrer um pouquinho sobre isso, qual é a finalidade disso, por que o ser humano busca adivinhar o oculto. Agora, é bom a gente lembrar nessas divisões entre ciência, religião, magia e etc., que essa divisão tão clara que nós fazemos hoje, ou tão aparentemente clara, né, que ela não é, não existe na maioria das sociedades até hoje, não é? Em termos numéricos, não em termos de população. Quer dizer, a questão religião e magia são coisas que se confundem muito. Elas se juntam ou elas se confundem? Toda religião tem um aspecto mágico. Começa daí, isso até hoje. Sim. Não é? E agora, existe uma tentativa das pessoas falarem que magia é sempre a religião do outro. Não é? Porque a minha não cheira magia. É como seita, não? Tem essa conotação pejorativa também, né? Então, eu quero desmerecer a religião do outro, eu vou falar que é magia, por exemplo. Como magia que é algo que tem que ficar distante. Então. E você acha que isso é alguma coisa típica da modernidade ou ela é presente em mais momentos na história? Essa separação é típica da modernidade, sem dúvida. A sociedade ocidental que faz essa separação, tanto é que os orientais não fazem essa distinção, até no campo da própria ciência, onde você vai ter, por exemplo, a medicina, como vocês falaram agora. Medicina, religião, magia, essas coisas estão interligadas, se confundem muitas vezes, né? Então, a sabedoria que cura é a mesma sabedoria
mística, oculta e etc. De certa forma, a aplicação técnica do conhecimento científico não é o sonho realizado dos antigos mágicos. Por exemplo, um comprimido de analgésico, que é uma coisa absolutamente banal, é mágico. É um negócio que é baratíssimo, você toma com água e te tira a dor por 2, 4 horas. E você toma mais um e tira a dor de novo. Essa separação que a gente falava antes, acho que ela possibilitou esse avanço tecnológico. Não fosse essa separação, acho que a gente não teria esse avanço. E não há dúvida que hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior. Enfim, a sociedade ocidental teve ganhos inegáveis. Por outro lado, talvez a gente tenha perdido em algumas qualidades. Essa questão, se a tecnologia alcançou o sonho antigo, eu acho que não. Numa resposta curta e grossa. A grande questão dos ocultistas, né, era buscar uma sabedoria, buscar aquele ser humano que pré-queda, ou seja, a queda do ser humano, vamos buscar a essência verdadeira do ser humano. Esse é o grande princípio de qualquer ciência oculta, digamos assim. E eu acho que por mais que a tecnologia busque outras saídas, etc., ela não vai por esse caminho, ela vai por uma outra superficialidade. Sérgio, durante 20 anos você lidou exatamente com tecnologia. Tecnologia em processamento, atua muito no campo de informática, tem a tua formação base exatamente nessa área, e no determinado momento você muda a tua trajetória profissional, pessoal, né, até adota o nome Aran, né, e vai utilizá-lo em sânscrito para identificar uma outra trajetória. Como é que você migra de uma determinada percepção de vida para esta outra? Ou você acha que não foi a migração, ou seja, que informática, né, e tarologia, elas são fraternais? Pois aqui nesse mesmo programa já teve alguns temas que pode responder um pouco dessa ampla pergunta. Um deles é o acaso ou o destino. Eu tenho que entrar um pouquinho nesse mérito do acaso ou do destino. Hoje, percebendo a minha própria trajetória de vida, eu percebo claramente, né, muito mais o destino do que o acaso na minha vida. Então, é como se eu sentisse claramente, eu percebesse, eu tivesse já um conhecimento do conhece a ti mesmo muito profundo, aonde eu entendo que existia sim já uma programação da minha jornada de vida aqui, aonde eu no primeiro momento fui preparado numa área bastante racional, cartesiana, sistêmica, para depois, ao responder um chamado muito mais existencial, encontrar no tarô, entre aspas, por coincidência, né? E foi muito engraçado. Agora eu tenho que contar até um fato. Como é que você chegou ao tarô? Eu sempre fui muito reacionário a qualquer trabalho de autoconhecimento, porque junto aos 20 anos de tecnologia, eu fui bastante ateu, fui ateu mesmo, não acreditava em nada sobrenatural, oculto, enfim. E também fui muito reacionário à questão da psicanálise, da psicologia, né? Só que em um determinado momento, naquela angústia profunda da existência do ser, onde eu tinha conseguido um sucesso muito grande na área do plano material, mas faltava algo mais. E aí eu abri para uma experiência com a psicóloga, de uma linha junguiana, e ela me convidou para um curso de tarô. A princípio eu cheguei para ela e falei assim: você está louca, vou mudar de terapeuta, né? Não tem o mínimo cabimento a fazer um curso de tarô. E ela usou exatamente isso: você vai conhecer um instrumento simbólico, né, totalmente sistemático. Quando ela usou essas palavras, aí ela me seduziu. E eu dei pelo menos a chance de conhecer então esse instrumento simbólico e sistemático. E aí sim foi fascinante, porque eu descobri no tarô exatamente esse instrumento, essa ferramenta totalmente estruturada dentro de um arcabouço sistêmico, cíclico, muito parecido com tudo que eu tinha aprendido na área de tecnologia, principalmente na elaboração de códigos, né, de programas. Então aí foi amor à primeira vista e comecei um estudo, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo essa ligação, sim, né, de toda a área tecnológica numa ciência oculta que é o tarô. Sérgio, e você contou um pouco da sua história, agora me diz uma coisa para mim: o que é destino? Vamos mudar o nome. Mas já foi um dos programas nossos que já falou
Inclusive, eu recomendo, tem as fitas aí à disposição, né, Cortella? É muito bom o programa Destino. O destino é quando você passa a acreditar menos no livre-arbítrio. Então, está totalmente ligado à questão do livre-arbítrio. É uma crença, então. É uma não crença. É uma crença. Assim, ou você acredita no livre-arbítrio, ou você acredita no destino. As duas coisas não dá. Então, que peso que eu, durante uma trajetória da minha vida, eu acreditava totalmente no livre-arbítrio. Eu não gostava da ideia de que algo pudesse controlar a minha vida, né? Que eu tinha tudo nas minhas mãos para poder fazer, acontecer, desenvolver, criar, reagir, entendeu? Eu tinha toda a ação. E num determinado momento eu diminui completamente, né? Hoje eu estou muito mais à mercê do destino, tanto é que eu estou aqui, né? Porque foi um acaso, uma série de coincidências, né? Fiquei sabendo que eu estaria nesse programa, a questão de... Segundo você ficou desde sempre, sabendo. É verdade, é verdade. Mas estava oculto. Mas assim, estava oculto, estava Exato. oculto, né? Então, exatamente isso, se revelou agora, mas com certeza já estava programado pelas forças. Ô Silas, quando o Sérgio fala disso com tanta clareza e convicção, e com tanta verdade, né, como é que isso soa para alguém que é um doutor em antropologia, por exemplo, que, portanto, teria a obrigação, ao menos profissional, né, de não se deixar encantar por palavras como destino, como revelação. Praticar um pouco de distanciamento sem analisar o Sérgio. O chamado ateísmo metodológico. Exato. Mas o que é uma coisa interessante, né, estudar o ser humano, tentar entender melhor esse ser humano, é que a gente não suporta o caos. O caos é alguma coisa absolutamente insuportável. E frente a qualquer coincidência, frente a qualquer acaso, nós temos que colocar alguma explicação, nós temos que fazer alguma... estabelecer algum link, alguma relação entre uma coisa, coisas que muitas vezes são distantes, que não têm ligação uma coisa com a outra, nós temos que estabelecer. Isso, esse estabelecimento dessas ligações vem através do nosso sistema de crenças. Então, ao longo da história da humanidade, cada cultura, cada sociedade vai desenvolver uma forma de lidar com essas questões. Então, só para título de exemplo, né? Um grande antropólogo britânico, Evans Pritchard, estudou um povo na África, os Azande, e que ali a feitiçaria e a bruxaria são presentes, quer dizer, são formas de lidar com as coisas que acontecem. Então, eles são agricultores e pastores, eles têm os celeiros, e os celeiros ficam podres e eles, às vezes, caem. Não é? Os cupins comem o celeiro e eles podem cair. Ao meio-dia, com o sol muito forte, geralmente eles também ficam embaixo dos celeiros. Agora, por que o celeiro caiu justamente no dia ou na hora que eu estava lá embaixo? Só pode ser obra de feitiçaria. Agora, se é obra de feitiçaria, como é que eu lido com isso? Não é? O acaso, simplesmente eu estar lá embaixo do celeiro, o celeiro cai na minha cabeça, ele é insuportável. Mas na hora que eu vejo que é obra de uma bruxaria, de que alguém que fez isso contra mim, eu tenho uma possibilidade de também atuar nisso. Eu posso fazer um contrafeitiço, eu posso utilizar dessa mesma sabedoria para lidar com as coisas da contingência mesmo, aquilo que acontece com a gente. Sérgio, como é que você convidaria a mim, por exemplo, e diria assim, olha, Cortella, a ciência não é um caminho suficiente. Você não disse em nenhum momento que ela é inútil, você disse que ela não é suficiente. Há outros caminhos. Um dos caminhos é, por exemplo, o tarô. Com o tarô você vai, aí 3 pontinhos. Como é que você preenche esses 3 pontinhos? O que a ciência não me oferece, a literatura, a arte, a religião, a ponto de eu ter necessidade, por exemplo, não só de práticas de magia, ou talvez de um aporte junto à tarologia, por exemplo. Eu acho muito interessante, nós percebemos também, né, dentro do tema ocultismo, né, que muitas coisas eram ocultas e não são mais. E sempre que há uma revelação, o próprio termo revelação, né, eu velo novamente. Né? Então, assim, eu exponho alguma coisa e volto a velar algo. E nós ficamos um pouco nesse contexto. Eu acredito que muitas coisas que anteriormente já foram ocultas, hoje já fazem parte de conhecimento público e deixaram de ser. E quanto ocultas eram místicas, porque nós, no fundo, nós estamos tratando o tema ocultismo muito perto do misticismo. Né?
Então, eu até falei que no primeiro bloco seria talvez interessante nós definirmos primeiro melhor o que seria a abordagem desse termo tão amplo que é o ocultismo e que nós estaríamos vendo aqui. Porque está me parecendo que o ocultismo está agora indo muito para o lado do místico, né? E eu acho que o ocultismo é muito mais do lado do que ainda não está revelado, do que ainda não é de conhecimento, de como que aquilo se manifesta. E o tarô, então, dos pontinhos que você colocou, o tarô é uma experiência individual, né, que cada um pode ter no sentido de perceber quanta verdade ele pode trazer para a sua própria vida e quantas coincidências. E só para complementar, eu acredito assim, eu gosto de dar sempre um exemplo muito claro, o tarô é uma simbologia, eles são símbolos, são imagens arquetípicas ligadas aos famosos arquétipos. Os números que hoje nós tratamos, a matemática é uma das ciências mais exatas, que na verdade nos traz basicamente números. Números, na minha concepção, são símbolos. Só que, como são símbolos já há tanto tempo estudado e percebendo como que eles agem e reagem, os seus fenômenos e tal, tem coisas que você pode hoje, através de uma estatística, de uma probabilidade, né, prever quem vai ganhar uma eleição, ou saber o restante de votos dentro de uma urna. Você está sendo vidente nesse momento, porque você faz uma estatística e consegue enxergar os outros votos restantes da urna, entre aspas, estão ocultos. Sim, você mas ainda aí não viu. esses números estão relacionados a eventos observáveis, né? Esse é o X da questão. Tá, mas os votos dentro da urna você ainda não viu. Não, mas você garante... precisa de intenção de voto. Mas existe uma ciência do social, a sociologia, que consegue prever o comportamento das pessoas nesse sentido. Exatamente. Prever aí Claro, sentido. então é isso que eu estou colocando. Talvez ao entendermos melhor os mecanismos, os funcionamentos, né, das ciências consideradas ocultas, nós vamos cada vez mais entender que não existe nada místico, não existe nada oculto assim. Apenas ainda não é de domínio, ainda não é de conhecimento. Você é um estudioso de psicanálise também, você acha que a psicanálise é uma ciência ou é uma ciência oculta? Afinal de contas, ela lida com o não revelado, aparentemente não revelado. Ou quando você entra com o simbólico puro, quando você entra via Jung, por exemplo, né? Você que estuda exatamente isso. Pois é, Jung até hoje é considerado um psicanalista esotérico, né? Muito místico até. Né? Então, assim, por quê? Porque ele começou realmente a trazer, né, para o campo da observação alguns fenômenos que não podiam ser deixados de lado. Né? Simplesmente a gente tinha que estar considerando esses fenômenos. E todo mundo que faz isso, então, num determinado momento, onde não existe ainda fatos que possam realmente comprovar aquilo, vai ter exatamente esse rótulo, né, de místico, esotérico, até que a ciência possa trazer isso de uma forma mais lúcida. Você acha que a psicanálise é o ocultismo ocidental? Ou feitiçaria ocidental. Ou feitiçaria ocidental? Moderna, pode ser. Porque ela trabalha com a questão do simbólico, quer dizer, a eficácia simbólica. Se a gente for analisar a magia e a feitiçaria também pelo lado da eficácia simbólica, elas vão ter um paralelo muito próximo. É lógico que, do pressuposto da psicanálise, eu não vou acreditar nas forças ocultas ou sobrenaturais. Enquanto que na magia, o tempo todo, eu lido com essas forças ocultas, ou pelo menos com aquilo que eu acredito que sejam essas forças ocultas. Sérgio, é possível prever o futuro? Se sim, por que algumas pessoas podem fazê-lo e outras não? Se não, tudo bem. Como toda concordo pergunta, eu contigo. posso tentar ser curto e grosso, como diz o Silas, né? Ou mostrar o quanto essa pergunta também ela é ampla. Primeiro, futuro, nós temos que entrar no conceito de definir tempo. Né? Então, o que seria passado, o que seria presente e futuro, né? E até irmos a outras culturas, na época da mitologia, na Grécia, a própria linguagem grega de tempo. Então, todo esse conceito, e aí podemos entrar com Einstein na relatividade do tempo, o que é o tempo, porque tudo isso envolve essa questão. Mas vamos baixar a bola, né? E realmente entendemos essa coisa de prever o que possivelmente vai acontecer amanhã, ou até o final do ano, por exemplo. Né? Eu acredito claramente que como eu acredito em destino, que uma série de programas, literalmente, estão agindo, né, dentro daquele propósito.
né? Entrando um pouquinho, eu até gostaria que o Silas voltasse depois para falar um pouquinho do caos. Nós sabemos que o universo tem como origem o caos absoluto. E algo organiza esse caos absoluto. Esse algo você pode chamar de Deus, de consciência cósmica. Programador, é isso? Ou um programador, né? Tá. Porque realmente aí esse mundo não existiria se não existisse uma organização desse caos. Dentro dessa organização, eu me remeto ao conceito de um programa. Então, algo está programando isso para que aconteça um começo, meio e fim, ciclicamente. Tá? Só que como talvez as pessoas que estão mais na área de tecnologia vai saber, entendeu? Um programa nem sempre ele é perfeito, ele tem alguns bugs, ele tem alguns problemas, ou um vírus, ou um hacker, né? Pode alterar este programa. Então, assim, eu consigo sim fazer uma previsão de probabilidade do futuro, né? Entendendo que alguma coisa pode ser alterada nesse espaço relativo de tempo. Aliás, o Fábio tem em mãos uma revista Isto É, desse ano, né, em que, entre outras pessoas, o Sérgio Padovan também foi convidado, né, a emitir opiniões sobre o futuro. E eu me lembro nessa entrevista que você faz uma previsão, se é que eu posso chamar assim, eu não conheço o termo, né, correto? 7 de janeiro desse ano. 7 de janeiro. Né, e faz uma previsão de que o governo Lula, o próprio Lula, ele é alguém, né, você utilizou um termo que eu não me lembro agora, ele é alguém que está marcado pelo as de espadas, é isso? Não, acho que é o imperador. Ah, o imperador. A carta do imperador, do tarô, e depois o arcano menor, eu já não me lembro mesmo, estou só lendo a matéria. Mas assim, isso mostra, e aí alguma coincidência, né? O imperador na carta do tarô, ele é o arcano 4, né? Que tem algumas características muito claras de qualquer imperador, um rei Arthur, ou seja, persistência, acredita que o reino é dele por direito, que o espaço é dele, ele é diplomata, mas se preciso for ele luta, ele tem muita autoridade, persistência e disciplina. E, sem entrar em méritos políticos, ninguém pode negar essas características que o Lula teve no decorrer de sua campanha inteira. Persistência, disciplina, aprendeu a ser diplomata, teve que negociar, teve que ter atributos de um imperador. E, por coincidência, ele foi eleito em 2002, que era o ano 4. Só uma coincidência, mais uma vez, ocorrendo. Então, isso dá para o Lula realmente, essa coisa de ser eleito pelo povo, pelo próprio poder adquirido no desenvolvimento, eu acho que dá uma estabilidade muito grande, sim. Por mais tormentas que ele possa estar passando ou vir a passar, ele deve manter, como eu faço aí a previsão, até com uma certa tranquilidade, não deve acontecer Sila, a ciência faz previsão também, não faz? Faz previsão. Então, busca leis gerais. Ela não está, então, no campo também do imponderável, que aliás é o tema de um dos diálogos impertinentes? Na verdade, a ciência busca, a partir de determinadas premissas, você chegar às leis gerais que vão poder prever os acontecimentos ou o que rege determinados fenômenos, e aí controlar. Acho que a grande questão é essa. Agora, a ciência, ela é sempre passível de refutação. Quer dizer, ninguém vai colocar a ciência como algo definitivo. Enquanto que no conhecimento dos ocultismos, vamos assim dizer, essa questão não se coloca. Quer dizer, você acredita numa verdade absoluta, e uma vez essa verdade, se ela é absoluta, ela não pode ser relativa, uma vez atingida, ela não é imutável, né? Isso é uma diferença marcante com a ciência. Inclusive, a boa ciência deve assumir esse pressuposto da refutação na sua elaboração, que foi a proposta do Karl Popper. Exato. Sérgio, e aí dentro do campo, por exemplo, do tarô, quando o Fábio diz, a boa ciência assume a perspectiva dela poder ser refutável. Você faz em janeiro uma série de previsões como um estudioso da área. E é claro, elas podem ser comprovadas ou não. Algumas das ciências ocultas não admitem possibilidade de comprovação, inclusive alguns fazem previsões para 1000 anos, quando, em tese, nenhum de nós conseguiria estar averiguando isso, em tese. Agora, você faz previsões, quando elas não se concretizam, e você já participou de programas de rádio, de televisão, qual é a explicação que você dá? Exatamente assim. Eu volto a colocar o termo de outras ciências que trabalham com a probabilidade. Tá? Então, a meteorologia é muito interessante nesse sentido. Às vezes tem meteorologistas que
fazem determinadas previsões do tempo e todo mundo diz que eles nunca acertam, né? Porque uma borboleta bateu a asa em um determinado lugar e mudou a trajetória do vento e vai mudar, mas a probabilidade ela é irrefutável em certo aspecto. Então eu tenho que trabalhar com probabilidade e com isso eu consigo gerenciar, controlar melhor as questões, porque se nós não trabalhássemos com probabilidade, eu acho que nós estaríamos realmente vivendo num mundo caótico, né? Então a probabilidade ela tem que ser aceita e como um instrumento mesmo de gerenciamento, como um instrumento de controle. E isso que o tarô faz na vida pessoal. Eu consigo gerenciar melhor a minha vida, controlar melhor a minha vida, na medida que eu tenho um conhecimento um pouco além, né, em termos de probabilidade. Silas, quero até levantar uma coisa contigo aí, vou pegar um exemplo. Muita gente pega o jornal de manhã, como eu estou pegando, por exemplo, essa prancheta, o jornal, e aí ele não acredita nas manchetes, não acredita na previsão do tempo, mas acredita no horóscopo. Certo? Ele acha que aquilo que está ali na manchete, que aquilo é conversa do jornal, é invenção, né? Ou que a previsão do tempo é algo que eles erram com muita facilidade, mas ele lê o horóscopo e sem nenhuma dificuldade identifica ali um ponto de fixação correta. Você acha que isso se deve a uma mentalidade mágica? Isso se aproximaria da ignorância científica? Ou isso é de fato o que é? Né? Uma percepção que alguns não têm. Então, primeiro, deixar bem claro que não se trata de uma ignorância, pelo menos eu vejo dessa forma. Seria reduzir demais o fenômeno. Eu acho que isso faz parte da natureza humana mesmo. Agora, é interessante que você tem o horóscopo dentro do jornal, você não tem o tarólogo dentro do jornal. Não sei se vocês podem lutar por esse mercado de trabalho, também seria interessante. Primeiro congresso, uma série de atividades mas é sempre bom de lembrar, né? O horoscopista, o horóscopo de jornal não é aquilo dentro de uma sabedoria da astrologia, que envolve cálculos muito maiores, um estudo muito mais aprofundado, etc. E dificilmente alguém segue um horóscopo, pelo menos acho que valeria a pena fazer uma pesquisa mais detalhada sobre isso, ao pé da letra, né? Mas, por exemplo, nós de peixes não acreditamos em horóscopo, principalmente os do segundo decanato, como eu. Segundo decanato. Mas uma coisa muito interessante ao estudar essa questão das consultas oraculares, eu fiquei preocupado uma época sobre a questão da eficácia oracular, quer dizer, por que elas são eficazes? Você estava falando da questão das refutações, das probabilidades, é incrível quando você tem numa previsão astrológica, ou do tarô, ou de uma cartomante, etc., você tem centenas de falas que a cartomante, que o tarólogo, o astrólogo fala, e ela pode errar em 99%, mas basta um acerto, 2 acertos, que as pessoas pegam esse acerto como ponto central, como de comprovação daquilo que eu acredito. No fundo, as pessoas precisam acreditar. Principalmente se for desgraça. São as questões básicas, a questão de saúde, dinheiro, amor, etc. Mas você pega um ponto, ele é suficiente para comprovar todo um sistema, porque sem esse sistema seria insuportável, entra naquela ideia de caos. Mas eu queria só falar uma outra coisa correlata a isso. Quando o astrólogo fala, quando você olha no horóscopo, no jornal, etc., as palavras são sempre abertas a interpretações. Quer dizer, entra no campo da subjetividade humana, sem dúvida, questão do simbolismo, etc. Se entra no campo da subjetividade, uma meia frase eu completo. Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa e eu entendo aquilo que eu quero entender. Então, o consulente, aquele que está fazendo a sua consulta, tem alguém ali na sua frente, está falando dele, dos seus problemas e etc. E ele está fragilizado, porque afinal de contas ele quer saber o seu destino, ele quer saber o que está acontecendo, não só de futuro, mas entender o que eu cheguei até aqui. Às vezes, uma meia palavra eu ligo com uma verdade que eu já tenho na minha cabeça, mas não está muito clara. E ali a coisa faz sentido e eu falo, essa pessoa é genial, ela acertou tudo. E aí, quando você vai realmente ver o que aconteceu, qual foi a previsão, etc., são meias palavras, são vagas. Só, não sei se eu tenho um tempinho para falar uma coisa interessante, mas uma pesquisa que foi feita uma vez, porque essa questão do ocultismo também, ela teve uma explosão a partir dos anos 60, 70. Quer dizer, a sociedade teve algumas mudanças e isso se tornou extremamente popular, várias pessoas começaram a ter acesso a isso ou não. E na França realmente teve uma explosão fantástica a astrologia nos anos 70. E aí foi feita uma pesquisa que foi da seguinte modo. O jornal oferecia uma carta natal com a sua interpretação, etc., para quem quisesse. E as pessoas tinham que mandar
seu nome, a data de nascimento, o horário de nascimento, porque fosse possível fazer aquela carta natal analisada por um astrólogo, essa pessoa receberia na sua casa, pelo correio, essa análise e ela teria que responder qual foi o grau de acerto, quer dizer, tinha uma série de perguntas ali para saber o quanto que tinha acertado daquela previsão ou daquela análise que foi feita por um astrólogo. E muitos responderam, foram centenas e tal, responderam, e também os seus familiares, os seus amigos também tinham que responder como é que viam aquelas previsões para aquela pessoa. Ora, eu não lembro exatamente o número, mas era 94%, 97% das pessoas se reconheciam na maioria das previsões, das questões colocadas ali. Enquanto que os familiares, 90 e tantos por cento também, perto de 90%, também reconheciam que aquela análise era muito verdadeira. Ou seja, aí você tem uma questão científica comprovada e tal, de que a astrologia realmente ela existe, ela faz previsões, ela consegue entender aquilo que está oculto no ser humano. Fantástico. Só que o que não falaram para ninguém, quer dizer, depois falaram, era que a carta que foi mandada, a análise da carta astral, era igual para todo mundo, ela era um psicopata, não era um serial killer, etc. E aí como é que você fica? Uma carta que era igual para todos, é reconhecida por um grande número de pessoas como algo que tem a ver com o seu lado oculto. Sérgio, agora para você fechar o bloco, o que levaria um jornal a fazer isso que o Silas descreve? O que levaria a ciência a mandar uma carta que descreve um psicopata para todo mundo, para comprovar o quê? Eu acho que não é no sentido de comprovar, né? Talvez no sentido até de provar a ineficácia de instrumentos como esse. Isso é claramente a intenção de comprovar. Mas é assim, cada experiência tem um propósito, tem um objetivo. Já que estamos falando de experiência, a própria Unicamp, na área de parapsicologia, fez uma experiência muito interessante com as cartas de tarô. Foi citada, inclusive, no programa do Roda Viva, do Amit Goswami, que tem um livro muito interessante, O Universo Autoconsciente, né, que é um físico, PhD, e foi citada essa experiência dentro da Unicamp, aonde se comprovou, através de várias repetições, né, que, num sentido de telepatia, de comunicação, né, feito por com médium, com pessoas de várias formas. O maior índice de acerto de telepatia ou de comunicação não local foi conseguido com as cartas de tarô, e aí foi atribuído porque as cartas do tarô estão realmente ligadas às imagens arquetípicas, mas se conseguiu algo maior. E eu só queria mostrar uma pequena diferença entre o tarô e a astrologia. A astrologia é um oráculo do ser. Então ela remete muitas coisas, como o próprio DNA psicológico ou espiritual, se é que a gente pode usar essa terminologia para entender um pouco o que a astrologia nos remete. São características que estão no seu corpo físico, e vamos entender que existe um corpo emocional, um corpo mental e talvez um corpo espiritual. O tarô é um oráculo do estar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que ele te retrata o seu momento atual e alguma probabilidade das coisas como estão para acontecer. E o mais interessante, o tarô, ele tem o sim, o não e o talvez. Então, assim, eu tenho... É como a página 3 da Folha, às vezes, que você edita. Sabe, só sim não. Talvez talvez sim, talvez não. Porque a nossa vida é assim. Então o tarô ele retrata muito a nossa jornada de vida. E muitas vezes nós temos o sim muito claro, a probabilidade é enorme, é 99%, por exemplo, de um fato acontecer. Entendeu? Tem o não, que a probabilidade é mínima, 1% do fato acontecer, ou tem 50%. E você pode ter certeza que depois dos meus 20 anos de tecnologia, eu brinco, ateu de carteirinha por um bom tempo, eu fui um dos grandes testadores dessa ferramenta. E hoje eu não tenho a menor dúvida da eficácia, da eficiência desse instrumento como instrumento de trazer essas probabilidades da nossa vida. René Guénon, considerado um grande estudioso das ciências ocultas, declarava que o ocultismo do século XIX e XX é uma farsa, por se basear na evolução. Para ele, o autêntico ocultismo faz parte das autênticas tradições religiosas. Gostaria que vocês comentassem isso. Começar? Não, pode. Eu sei muito pouco sobre René Guénon, mas ele tinha uma visão pessimista, na verdade, sobre essa questão. Enquanto que a maioria dos ocultismos, das correntes ocultas do século XIX, começo do século XX, se propunham ou tinham uma visão muito otimista do futuro. Então era nesse sentido que ele criticava esses pensadores anteriores. O que eu acredito que também assim
não importa onde, vai sempre existir, até num comentário aqui no intervalo, estavam me colocando com uma pessoa mais religiosa. Então, assim, a religião, você começa a entrar muito nas questões dogmáticas, e dentro do próprio ocultismo, esoterismo, isso é muito forte. Né? Então, assim, talvez essa crítica ao ocultismo moderno, entendendo que ele estava muito aberto, né? Muito exotérico e menos esotérico. Acho que é uma questão só de visão. Portanto, mesmo. como farsa. Né? Fábio. A pergunta do Marco Antônio Lino para o Sérgio. Sérgio, quais são os limites entre a astrologia e o livre-arbítrio? Bom, primeiro que a astrologia não é muito a minha praia, mas vamos fazer... Não é muito o teu céu. Não é muito o meu céu, mas assim... O que você puder responder. A astrologia e o livre-arbítrio, ou o destino e o livre-arbítrio, como eu tenho me colocado ultimamente, e isso é muito recente até, eu tenho, principalmente depois do filme Matrix, isso veio de encontro a muitas crenças que eu tenho hoje, eu tenho acreditado cada vez menos no livre-arbítrio. O fato, volto a insistir, de eu estar aqui, partiu muito mais, talvez, de uma programação anterior, de uma série de fenômenos que foram ocorrendo, até de encontros casuais, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, eu acredito muito mais nessa programação, organizando por algum propósito a minha vida, e acredito que a astrologia ou o tarô são ciências que podem te decodificar melhor o entendimento do seu destino perante a possibilidade do seu livre-arbítrio. Tem um e-mail do Alberto Carmo para ambos, que é mais longo no raciocínio, mas eu vou colocá-lo por causa da completude. Aliás, o assunto ele coloca ser ou não ser, eis a questão. Diz ele, indo direto ao ponto, ao nó, o fato, e repito, diz ele, o fato da existência da vida antes do nascimento atual e após a morte é a base de todo o raciocínio sobre o universo. É a grande incógnita da ciência. Chama-se de oculto o que não recebeu ainda uma fórmula de segundo grau ou uma integral pelos matemáticos. O simples fato de saber disso, de sentir essa verdade, muda todo o conceito e proceder da vida. Quanto tempo a ciência vai teimar até entrar nessa seara e analisá-la profundamente? Quanto tempo até que Deus seja mais uma das variáveis da física, com toda a arrogância do nosso saber terráqueo ganancioso? Concordam os senhores ou discordam? Abraços a ambos. Alberto Carmo. Essa é a grande incógnita mesmo do ser humano e tenta encontrar razões ou explicações para essa questão. Agora, quanto tempo vai demorar para a ciência e a religião se dialogarem minimamente? A gente vê vários sinais aí hoje em dia de tentativas desse diálogo, quer dizer, aquilo que aquela separação que a gente falava antes, nesses 2 últimos séculos, né, propiciou, enfim, brigas e etc., mas avanços também no campo tecnológico. Hoje a gente vê cientistas tentando fazer uma reconciliação, tentando perceber mais o lado humano da própria ciência, e resgatando o lado humano da própria ciência entra a questão dos valores, que é o campo próprio da religião. E você, Sérgio, você acha que quanto tempo será que a ciência vai teimar até entrar nessa seara, diz o Alberto Carmo? Eu concordo com o Silas, eu acho que está diminuindo muito essa resistência. Eu acho que cada vez mais os próprios cientistas, para não se mostrar até ignorantes a alguns fenômenos, fatos, estão realmente abrindo todas essas possibilidades. E para quem se interessa por essa união um pouco mais próxima, o tema quântico passa a ser realmente bem interessante. Então, ou a física quântica, ou a medicina quântica, tem realmente autores que eu acho muito bons. O Amit Goswami é um deles na área de física, o Deepak Chopra na área mais científica da medicina, né? E acho que já realmente há uma abertura. Eu me sinto hoje bastante confortável e feliz de estar participando dessa era, né, de poder realmente estar integrando e dialogando. Eu posso fazer um parênteses aqui, porque, na verdade, dentro dessa explosão do ocultismo, muitas pessoas fazem uma grande confusão, nessa tentativa de junção ciência e religião, vão fazer uma grande mistura e sem ter claro quais são os âmbitos de cada uma, né? Eu gosto de pensar que tanto religião quanto ciência tem suas verdades, tem seu ponto de vista e tem sua valentia, digamos assim.
Então não é para que a ciência deve liquidar com a religião e nem tampouco a religião liquidar com a ciência, mas a necessidade de um diálogo com certeza. E a gente vê coisas até muito perigosas recentemente, como por exemplo o caso do governo do estado do Rio de Janeiro, na tentativa de obrigar que as escolas públicas ensinem o criacionismo. Quando o criacionismo é uma própria excrescência, porque ele não é uma ciência, né? Mas há aqueles que dizem que o criacionismo é uma ciência tal qual o evolucionismo, quando na verdade não é. A gente tem que ver a questão dos gêneros, por exemplo, dentro de uma mitologia, dentro de um pensamento religioso, dentro de um universo religioso. Você não pode simplesmente juntar as duas coisas e dizer que é a mesma. Então, eu sou bastante favorável ao diálogo desses dois âmbitos de conhecimento, porém, sabendo claramente qual é o lugar de cada um, do que estamos falando, etc. Até antes de uma pergunta do Fábio, eu queria trazer à tona algo que acabei deixando, né, do outro bloco. Você não acha, Sérgio, que é hoje uma grande banalização desse tema das ciências ocultas ou ciências divinatórias? Hoje você tem, né, isso colocado quase como uma franchise em muitos lugares, né? Uma banalização das práticas, o número de pessoas que se coloca como arauto ou príncipe disso é muito grande. É um grande negócio também, né? Não tem a menor dúvida, e aqui eu já posso até dizer assim, que no meu ponto de vista, sempre que há um grande movimento, um grande xamã, ou um grande guru, né, ou algum grande líder religioso, eu vejo com bastante resistência assim, a esse movimento. E aí acho que eu gostaria, o tempo todo nós estamos falando aqui de ciência e religião. Religião no sentido do religar, eu acho perfeito, né? Mas quando você coloca a religião no sentido de realmente algumas seitas ou algumas filosofias que compõem realmente dogmas, aí eu acho que pode ter religiões realmente completamente contrárias a uma abertura de um diálogo e outras religiões abertas. Agora, eu acho que o termo mais coerente seria a abertura de um diálogo entre ciência e espiritualidade, né? O visível e o oculto, isso eu acho que fica realmente bem interessante. E aí, só complementando dentro da questão, se nós olharmos todas as religiões, todas tiveram um efeito de banalização. O próprio cristianismo, no meu ponto de vista, né, foi bastante banalizado por uma série de religiões, né, e com interesses, com certeza, de poder econômico. Silas, o que você acha dessa questão da banalização, até antes de passar ao Fábio? Eu concordo. Essa explosão do ocultismo nos últimos anos, agora, por que teve essa banalização? Quer dizer, o que atrai tanto? Por que o ocultismo atrai tanto? Aí a gente tem que entender um pouco o processo de secularização da sociedade, que isso se dá. As instituições, elas ficam cada vez mais isoladas e no caso, a instituição religiosa, a religião passa, ela não tem mais aquele ponto central que ela tinha na sociedade anterior, ela passa a ser apenas uma das instâncias sociais. Você tem um outro aspecto nessa questão da secularização, a questão das mentalidades, da racionalidade, da possibilidade de explicação sem ser pelo âmbito religioso, e você tem uma secularização dos comportamentos, a questão da individualidade. Esse indivíduo agora se sente completamente solto para qualquer novas experiências, ele não precisa mais ficar ligado àquelas religiões tradicionais. E aí, como a questão do oculto é algo chamativo, porque as minhas questões existenciais permanecem, só que na sociedade de hoje eu tenho acesso ao pensamento druídico, eu tenho acesso ao pensamento hindu, chinês ou xamânico, etc., o indivíduo solto dessas amarras, ele pode costurar e fazer esses amálgamas que a gente vê, muitas vezes banalizados, muito superficiais. Um curso de fim de semana, eu viro tarólogo, você sabe disso, né? Você deve ter estudado muitos anos, mas tem gente que faz um curso muito rápido e depois sai consultando por aí. Isso é uma banalização de um conhecimento extremamente profundo, antigo, milenário, etc. Isso vai voltar. Fábio. Pergunta da Denise para o Silas. Denise, sobre o seu livro Magia Existe, né? Ela quer saber sim ou não. Essa é a sua conclusão. Eu até brincava assim, magia existe, você abre a página, não, fecha e vai embora, não precisa do livro. Sim, existe, lógico, existe sim, eu tento mostrar no livro por que eu entendo que ela existe, qual é a eficácia mágica, etc. Então, mas você acha que ela existe como o quê? Olha, da mesma forma que a ciência é uma tentativa de controlar
os fenômenos que acontecem com a gente, com a natureza, enfim, questões de saúde, principalmente, né? Mas se a gente imaginar, por exemplo, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a pessoa fica doente, mas ela vai ao médico, com todo o discurso científico do médico, a aspirina que você falava antes, mas eu saio do médico e vou também num pai de santo, eu vou também numa igreja messiânica. Você não, Fábio, mas ainda muitas não. pessoas vão. Sérgio, o Paulo de Santos, ele faz uma pergunta que você pode... Um pedaço dela eu acho que você tem clareza de responder, o restante talvez não esteja no teu campo, no cotidiano. Ele diz o seguinte: na Igreja Católica fala-se muito em mistérios. Gostaria que discernisse sobre esses mistérios, os mistérios, ele chama aqui da magia, né? Você falava em mistérios, falava em oculto, né? Você distinguiria isso dos mistérios, por exemplo, que fala a Igreja Católica? O termo mistério é muito interessante, tanto é que as cartas do tarô, né, são chamadas de trunfos e muitas vezes são chamadas realmente desses mistérios, né, no sentido realmente de nos remeter a uma reflexão de algo maior ou algo mais, né, e principalmente que é algo mais misterioso do que o nosso próprio autoconhecimento, né, quer dizer, o que nós conhecemos de nós mesmos. Né. Então, assim, eu acho que mistério é uma coisa bem interessante no sentido de estimular essa nossa busca existencial. E acho que a igreja ou qualquer religião trata sim desses mistérios no sentido mesmo de colocar as pessoas frente a essa sedução, né? Silas, o Gil sempre cantava isso, né? Sempre um mistério há de pintar por aí. Você acha que o mistério é essencial? Você falava agora há pouco uma expressão que eu acho curiosa, que é a natureza humana. Ou seja, faz parte da natureza humana. Você acha que o mistério faz parte da nossa natureza? Sim, desde que a gente simboliza, eu acho que a gente está sempre em busca de alguma coisa que ainda não foi falada e etc. Agora, voltando a essa questão, toda religião tem seus mistérios, é da própria natureza da religião. E o corpo sacerdotal, ele guarda esses mistérios, quer dizer, eu tenho controle. Então toda religião é esotérica? Tem o seu lado esotérico, com certeza, toda religião. E aí é diferente desse esoterismo vulgar que a gente fala por aí, né? É uma sabedoria que está dentro de toda e qualquer religião. O tarô pode auxiliar a psicologia? Isto é, o oráculo pode ter uma leitura diagnóstica? Olha, como eu até comentei aqui no intervalo, eu acredito que eu estou fazendo até um laboratório científico, porque a partir do momento que eu resolvi trabalhar com o tarô e experimentar isso no meu consultório todos os dias já aí nos últimos 5 anos, eu tenho tido toda essa comprovação dessas probabilidades que eu venho tratando do destino e livre-arbítrio. E nesse sentido de autoconhecimento, né, tem colaborado muito sim nas questões psicológicas e psicanalíticas, e as pessoas que eu mais tenho em curso, né, quando me procuram, são exatamente psicólogos ou psicanalistas, pessoas voltadas à área, ou filósofos, né, que estão realmente buscando alguma coisa a mais, até por entenderem que o tarô tem essas questões arquetípicas, que são símbolos que nós encontramos na mitologia, contos de fadas, enfim, tem sonhos, né, então contribui muito para a área da psicologia. Fábio. Vamos lá, a Maria de Lourdes Teles, que é de Pirituba, no estado, em São Paulo, pergunta para os dois qual a relação da intuição com o assunto abordado. A intuição, o lugar da intuição. Essas ciências ocultas, principalmente nos últimos anos, estão muito voltadas para essa ideia de intuição. Quer dizer, um conhecimento que vem pela intuição, não é um conhecimento que você precisa se esforçar racionalmente para chegar lá, mas a intuição, né? E lógico, com esse termo intuição cabe muita coisa, desde aquelas coisas que estão ocultas na mente, que de repente vem na sua memória e você chama de intuição, né? Até coisas que, enfim, esse termo não caberia. Sério? Para os dois, né? Para os dois. Intuição, como o próprio Silas diz, é um tema realmente muito amplo e dá muita discussão. Mas eu só gostaria de fazer a seguinte citação, né, que nós temos pelo menos 5 sentidos, né, bem conhecidos, ok? Paladar, olfato, tato. Os sentidos, de uma certa forma, se você analisar, você vai entender que eles servem para nos orientar. Eu tenho a visão para que eu possa caminhar, ir por um caminho, me orientar. O olfato é a mesma coisa, inclusive é muito relativo. O que é um cheiro bom, um cheiro gostoso ou um cheiro ruim?
talvez me orientando a não comer alguma coisa que esteja estragado. Então, o meu olfato tem essa habilidade, meu paladar, meu tato e uma série de coisas. Está queimando, eu tiro a mão do fogo. Então, eu estou sempre me orientando nos meus sentidos. Né? Provavelmente, esses próprios 5 sentidos, ele tem um lado um pouco oculto, que nem sempre você está tendo consciência plena de que forma que ele está te orientando. Então, tanto é que um deficiente físico, muitas vezes, acaba desenvolvendo muito mais um outro sentido que o outro, do que ele não tem. Então, claramente, a intuição, para mim, ela está mais ou menos nessa percepção dos meus próprios sentidos de uma forma um pouco mais aguçada. O Valdomiro de Paula, que se identifica como escrevente notarial, aliás, ele pergunta a você o seguinte, Sérgio: você poderia fazer algum paralelo entre o tarô e o Zohar ligado à cabala judaica, ou, no seu conhecimento, não haveria ligação entre os dois? Acho ótima essa pergunta, porque me dá a oportunidade, né, até de pessoas que querem, muitas vezes, colocar tudo como se fosse uma única coisa, né? E não é. Astrologia, numerologia, alquimia, todas essas ciências esotéricas ou herméticas, né, tem a sua filosofia, tem o seu princípio. Então, assim, a cabala, ela tem sim uma relação, como eu posso relacionar o tarô com a mitologia, como eu falei. Então, assim, relacionar é uma coisa, entender que uma coisa é a mesma coisa que a outra, eu vou desconfigurar ou uma ciência ou a outra. Ou então, se eu for querer colocar o tarô na mesma relação que a cabala, ou eu desconfiguro a cabala ou desconfiguro o tarô. E isso, inclusive, o primeiro que fez foi Antônio Couto de Belin, que inclusive fez uma troca, para quem é tarólogo sabe disso, a carta da justiça, que é a 8, ele passou a denominar número 11, e a força, que era 11, passou a ser 8, porque ele quis forçar a barra, literalmente, no sentido de colocar o tarô dentro dos caminhos do Zohar ou da cabala. Uma pergunta da Odete de São Paulo para o Silas. Silas, acho que você até já falou um pouco sobre isso, se você quiser aproveitar para dar uma aprofundada. Ela pergunta se não é justamente a linguagem empregue pela astrologia, pelo tarô, que deixa em aberto as probabilidades dos eventos ocultos. Bom, sem dúvida, é a linguagem. Agora, ali também a gente tem que pensar o seguinte: no momento da consulta, existe algo muito maior, ou algo a mais do que a simples linguagem, quer dizer, outras formas de linguagem, vamos assim dizer. Quando uma pessoa já se predispõe a fazer uma consulta astrológica, ou do tarô, do búzios, jogo de búzios, etc., ela está diante não simplesmente de um adivinho, mas esse adivinho, ele é um representante de uma sabedoria que aquela pessoa tem como uma sabedoria maior. Está em contato com uma verdade maior, ele é apenas o canal, quer dizer, esse tarólogo, esse astrólogo é apenas o canal. Então, quando vem através dessa linguagem subjetiva, dessa linguagem aberta, etc., a pessoa, é muito diferente de você estar numa conversa de bar, onde você pode até ter a mesma linguagem, as mesmas falas, meio abertas, etc., passíveis de várias interpretações, né? Porém, não tem a mesma legitimidade, não tem o mesmo peso do que numa consulta oracular. Porque na consulta oracular você tem algo que é tido como sagrado, é tido como uma via de acesso àquelas verdades ocultas, né, das quais, numa simples conversa entre amigos, você não teria. Essa eu acho que é uma diferença grande. Sérgio, a Sara, da cidade do Rio de Janeiro, pergunta para você o seguinte, diz ela: eu jogo também. Você acha que funciona conhecer as pessoas por tarô sem evidência? Você joga sem evidência? Sim. O tarô é uma técnica e até uma oportunidade bem interessante de eu estar colocando aqui, né, que assim, que as pessoas conhecem muito o tarô, às vezes, pelo vidente. E o vidente nem sempre é tarólogo, porque tarologia é um estudo do tarô, né? Então, quem se diz tarólogo deve, por premissa, ter feito um estudo em relação a essa arte, ciência, o nome que a pessoa queira dar. E o vidente, necessariamente, ele não precisa das cartas, ele pode usar um copo de água, um copo com água, um cristal, ou mesmo nada, ele pode olhar para você e ser vidente. Então, quem quer ser tarólogo, que estude a tarologia, como quem quer ser astrólogo, que estude a astrologia e assim por diante. Fábio. Vamos lá, pergunta da Leda Casadei, para os dois, para o Silas, na verdade para o Silas e para você, Márcio. Ela diz aqui: conhecimento dá trabalho mesmo com prazer, concordo. E pergunta se o ocultismo não seria o conhecimento do desimportante. Do desimportante? Não vejo. Acho que essas coisas as pessoas dão muita importância, sim.
até importância, muitas vezes até exagerada. Né? Muitas vezes é interessante a gente perceber que aquilo que é tido por oculto, por misterioso, pelo mistério, etc., nem sempre é o grande mistério, a grande verdade. Quer dizer, às vezes as pessoas chegam àquele ponto e ficam meio decepcionadas. Não é? Não sei se na verdade, a gente precisa disso, desse mistério. Há uma diferença entre importante e útil. Né? Talvez, às vezes, alguns diriam, pode ser o conhecimento daquilo que é importante, mas não é útil. Existe também uma discussão na filosofia sobre o lugar da inutilidade. Por exemplo, a arte é inútil no sentido do pragmático do cotidiano e não deixa de ser importante. Né? Mas essa, como eu sou só um mediador, eu não posso aprofundar o tema. E aí tem uma questão para o Silas, que é o seguinte. Silas, a Helena Ercolina de Guarujá, em São Paulo, pergunta: quando se fala dos alquimistas no gênero masculino e bruxaria no feminino, o alquimista é científico e bruxaria seria ocultismo? Não. A alquimia também é considerada uma ciência oculta. Né? Agora, é interessante ver como que, hoje em dia, a bruxaria está mudando a conotação que a gente tem de bruxaria. A igreja construiu uma visão sobre a feitiçaria, os feiticeiros da Idade Média, colocando como hereges e tal, e hoje em dia tenta-se resgatar aquela sabedoria que era tida como uma sabedoria oculta dentro das correntes das feitiçarias da Idade Média. Fábio. Vamos lá para o Sérgio. Sérgio, Noemi Scaravelli pergunta até onde o destino pode interferir no livre-arbítrio e vice-versa. Você até falou um pouco sobre Aliás, isso. pergunta também o Rogério Tadeu, de São Paulo, Rogério Tadeu Mesquita, não seria uma concepção muito triste da vida dizer que se não há liberdade, que não há liberdade e que já está tudo programado? Primeiro, assim, eu acho que o tema realmente livre-arbítrio e destino pode voltar aqui à baila, que é bem cotado, né? Segundo que eu acho que a questão de ficar contente ou descontente em relação a eu passar a crer no destino, no livre-arbítrio, é uma coisa muito pessoal. Cada um vai ter a sua sensação, a sua percepção de repente, ele deparar com uma crença. E ele pode não ter essa crença. Se ele deixa desconfortável, né? Se a pessoa fica triste por acreditar no destino, não acredite. Continue usando o seu conceito de livre-arbítrio. Acho que é bem por aí. Por isso que o livre-arbítrio existe. Uma última questão para os dois, embora ela seja dirigida ao Sérgio, eu quero perguntá-la, e ela é pessoal ao Sérgio, eu quero perguntá-la ao Silas também. A Sônia de São Paulo pergunta ao Sérgio, Silas, você não acha que ficou de um extremo para o outro, o Sérgio? Largou a tecnologia e foi para o outro extremo, que é o tarô, que também é símbolo, permanecendo, portanto, no mesmo estado de vida. O que você acha? O que eu acho do Sérgio? Você acha que eu acho do movimento que as pessoas desse podem movimento fazer? que pessoas como o Sérgio podem fazer? Olha, as pessoas fazem mudanças grandes na vida, sim. Ao estudar essas questões oraculares, por exemplo, como que as pessoas, às vezes, através de uma determinada consulta, por um horóscopo, ou uma carta natal, etc., mudam radicalmente de vida. Agora, você realmente deixa aquelas questões anteriores que você tinha? Difícil. Você dá novas significações à sua vida. Né? Você acha que é uma conexão direta ou você acha que você mudou? Você continua no mesmo estado, de acordo com o que a Sônia pergunta? Ou... Eu acho a pergunta dela muito oportuna, até para que eu possa colocar uma outra visão que eu tenho agora, que são as ilusões. Né? Na vida nós temos conceitos de realidade que por um período depois ela vai cair por terra, uma verdade maior vai se estabelecer, e eu entendo que aquela crença que eu tinha até aquele momento, aquela realidade que eu vivia, era uma ilusão, porque uma verdade maior se estabeleceu. Quando eu realmente ampliei a minha visão para o lado oculto, para o lado mais espiritualista, e quando mesmo adotei o nome Aran, eu também entendi, no primeiro momento, que existia um grande ser, né, nascendo. Hoje eu sou bem mais humilde, no sentido de entender realmente que eu sou como qualquer pessoa, né, um estudioso, um buscador, e que realmente, assim, não procuro tratar a coisa como extremo, não. Eu procuro agora englobar mesmo, estar aberto a todas as coisas. Diálogos Impertinentes hoje tratou do tema ocultismo, claro, muitas questões vieram à tona
e, respeitando o próprio tema, muita coisa não foi revelada também, né? Nem deveria sê-lo dentro dessa reflexão. Nossos dialogadores, no tema ocultismo, Sérgio Padovan, que é tarólogo, que foi um tecnólogo em processamento de dados, atuou muito tempo em informática e desde 1999 ele adotou o nome Aran, né, que em sânscrito significa o liberto, e ele criou o movimento Artesanato da Mente para dialogar com, né, o Sérgio Padovan, o Silas Guerreiro, que é cientista social, professor associado do Departamento de Teologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC São Paulo. Nessa mediação tivemos também Fábio Chiossi, do jornal Folha de São Paulo. Diálogos Impertinentes agradece a tua atenção e espera no próximo programa. Até lá.